então vamos começar, que o pessoal já está aqui. Deixa eu começar. Antes de você se apresentar, deixa eu falar rapidamente aqui o seguinte, tá? Comentar com o pessoal o seguinte. Quando a gente lançou essa live sobre lixo e resíduos sólidos, me liga o Manuel Basto, amigo meu, tal, que já atuou na área empresarial, nessa área de lixo e resíduos sólidos. Pô, Coelho, resíduo sólido e lixo é a mesma coisa, cara. Pô. Aí eu parei, bom, se o Manuel Basto, que era da área empresarial de lixo, está dizendo que lixo e resíduo sólido é a mesma coisa, está dizendo que eu estou repetindo a mesma coisa em dois itens. Bom, aí então vamos lá, Manuel e todo mundo. Olha só, a gente pode usar lixo e resíduo sólido como sinônimo de uma forma genérica, tá certo? Depois o Guerreiro vai comentar isso. Mas lixo, em princípio, é aquela sobra da ação humana, resíduo, sobra da ação humana. Que eu vou falar. Só um minutinho, Guerreiro, só porque isso foi gerado desde o início, eu estou tentando, né? Que vai ser incinerado, que não vai ter uma reutilização. E o resíduo sólido é a sobra, mas que poderá ser reutilizado, ser reciclado. Não. E isso é resíduo e rejeito. Tá, então o Guerreiro vai falar o seguinte. Então vou perguntar ao Guerreiro. Guerreiro, podemos dizer a diferença entre lixo e resíduo sólido ou podemos usar de forma indistinta lixo e resíduos sólidos como sinônimo? Vamos lá, Guerreiro. A analogia é a mesma entre mulher e esposa. Analogia mesma. A sua esposa é mulher, não é? Isso. Então, mas é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? O resíduo sólido, você quer. Eu vou definir o que se chama lixo, porque antes de ser resíduo ou lixo, é um problema. Então vamos atacar o problema, porque você é advogado, você quer explicar direitinho o que é. O lixo, ele é um resíduo sólido e ele é um lixo também. É complicado você... Porque o que você entende por lixo? É alguma coisa que você não quer mais. Você não quer mais o lixo, tá certo? Mas alguém pode querer o lixo. Chega uma hora que esse lixo, que é chamado resíduo, passa a ser rejeito. Entendeu? A diferença não é entre resíduo sólido e lixo. Isso é irrelevante. A diferença entre resíduo e rejeito. Rejeito não tem ninguém mais quer, não serve para nada mais. Resíduo você ainda pode utilizar. Sólido é quando não é líquido bem gasoso. E lixo é o apelido do resíduo sólido. Ninguém fala lei do lixo. Fala-se lei do resíduo sólido porque é mais elegante. Mas tanto faz, você chama resíduo sólido de lixo não. Porque então, o que você bota no lixo, ele é um resíduo que você pode aproveitar e deve aproveitar. Entendeu? Mas é uma maneira mais elegante de falar. Então, você quando quer ser mais fina, é minha esposa, mas é minha mulher, né? Sua mulher, então você tem uma mulher, quer dizer, um objeto, quer dizer, não vamos entrar por aí. Eu vou definir. Então, vamos lá. Olha só, pensa que você está falando para todos os não especialistas. Então, vamos lá. Então, o Manuel Bastos tem uma certa razão. A gente pode usar lixo e resíduo sólido como sinônimo. Agora, se você vai numa agência brasileira de normas técnicas, ela vai estar classificando o resíduo sólido. Aí não fala mais de lixo. É o que você falou. Né? Quando você entra... outras categorias. Isso, quando você entra no aspecto técnico, vamos todo mundo falar de resíduo sólido. Mas você fala lixo hospitalar. Pode falar lixo hospitalar também. Okay. Então, acho que... Então, olha só, conclusão. Manuel Bastos estava certo. Vamos usar lixo e resíduo sólido como uma coisa só. Não é isso? É o que é descartado. Eu nunca disse ao contrário. Não, você não. Eu é que estou tentando, porque como ele me ligou, é o tema da live, lixo e resíduo sólido, ficou aquela dúvida se nós estamos repetindo o tema duas vezes. Lixo e resíduo sólido, se é a mesma coisa, né? Bom, mas já deu para entender que o resíduo sólido é a forma mais elegante, mais técnica, não é isso? De se referir ao lixo. Tá certo, Guerreiro? A lei é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É a lei. Isso. A lei é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Muito bem.
Feito isso, o Guerreiro, antes de você entrar na parte mais... Eu queria entrar na parte mais política, que eu sei que na tua área, mas depois eu passo para você de novo. Agora, antes de entrar, que a gente acabou entrando, faz o favor, Guerreiro, se apresenta. Se apresenta para o pessoal que tá vendo a live, porque o pessoal já me conhece. Sérgio Guerreiro, engenheiro, dá aí um resumozinho. A minha formação, eu sou engenheiro mecânico, formado pela PUC do Rio de Janeiro, no século passado, é suficiente. Eu fiz mestrado em engenharia nuclear no MIT, fiz mestrado em engenharia mecânica na Universidade da Califórnia, Los Angeles, doutorado em engenharia mecânica em Los Angeles, na Universidade da Califórnia, Los Angeles, e pós-doutorado em nuclear no MIT. E eu trabalho com lixo, resíduos sólidos, biomassa, geração de energia com todos esses produtos há 17 anos. E eu sou engenheiro aposentado da Comissão Nacional de Energia Nuclear, trabalhei nas usinas nucleares Angra 1, Angra 2, Angra 3, Angra 3 muito pouco, e trabalhei na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, e tenho muita experiência nessa área de gestão de resíduos sólidos, com ênfase em geração de energia. Maravilha. Então, antes de passar para a tua especialidade, que é de trabalhar com resíduo sólido, que é fundamental, como a gente está falando de Rio de Janeiro, eu queria apresentar para as pessoas o seguinte, quer dizer, infelizmente, pessoal, o pessoal que está ouvindo a gente aqui, certo? Hoje, atualmente, a Prefeitura do Rio, certo, é um problema para a gente em relação a questão do resíduo sólido, tratamento do lixo resíduo sólido. Por que, Ricardo, que a Prefeitura hoje está sendo um problema? Porque a Prefeitura do Rio de Janeiro não está pagando a concessionária, a empresa Ciclus Ambiental, que é simplesmente a empresa concessionária que tem que fazer o transbordo do lixo, né, dos caminhões da Conlurb para os caminhões dela, tem que fazer a transferência do lixo, tem que levar o lixo para o centro de tratamento desse lixo, né? O CTR, o Centro de Tratamento de Resíduos lá em Seropédica, que substituiu o aterro sanitário lá de Gramacho. Né? Sanitário não. Não era sanitário. O aterro de Gramacho. O aterro que era um horror. Aí criou o CTR, é um centro de Seropédica, para fazer o tratamento. Então é um centro onde capta lá o chorume. O Guerreiro depois vai explicar, mas a minha questão não é tanto técnica. A minha questão é o problema que está gerado. Porque, veja bem, na medida em que a prefeitura não está pagando, o que está acontecendo? A Ciclus Ambiental, ela está aos poucos diminuindo o trabalho dela. É menos caminhão que leva lixo lá para o centro de tratamento dos resíduos, não é isso? O chorume, a gente já não sabe se está tendo o tratamento correto que tem que ser, né? Teve um acordo na justiça entre a Ciclus e a Prefeitura do Rio de Janeiro. A dívida era de mais de 60 milhões, entendeu? A Prefeitura parcelou essa dívida e não está cumprindo. Hoje a dívida está em mais de 70 milhões com a Ciclus. Então, veja bem, como é que a gente tem? A gente tem lá um centro de tratamento de resíduo que, de repente, pode ser uma bomba que vai estourar. Porque se a gente começar a deixar aquilo ali, né, aquilo ali vai contaminar ali o meio ambiente. Seropédica não está nem tão longe lá dos mananciais do Guandu. Então, a gente pode estar falando aí de uma situação grave que vai poder acontecer. Deixa eu falar. Então, eu só queria... Eu vou voltar para o Guerreiro, mas eu só queria primeiro constatar essa situação, né? Porque não é possível. Olha só, e aí para encerrar, Guerreiro, a gente tem uma taxa de lixo. A gente, quando paga o IPTU, e nós pagamos o IPTU, tá certo? A gente paga a taxa de coleta de lixo. E essa taxa de coleta de lixo tem que ser suficiente para garantir isso aí. Não é possível. Né? Agora, aí você vai ver, tem um outro problema. Você vai ver o quê? 40% mais ou menos dos imóveis do Rio de Janeiro não paga nem IPTU nem taxa de lixo. E você não consegue avançar para fazer a cobrança. Então, vou passar a palavra para o Guerreiro, mas eu queria começar com isso, porque, infelizmente, essa é uma situação absurda. Porque você acabou com o Gramacho, que era uma vergonha, tal, que era um aterro da pior qualidade,
criou alguma coisa melhor, mas hoje está em risco, diante da responsabilidade da prefeitura, né? Em risco esse sistema que está colocado. Guerreiro quer falar sobre isso? Ou como é que você... Primeiro é ciclos, não é ciclo. Eu trabalho bem há muito tempo. É ciclos. Tá? Não é a empresa é Ciclos Ambiental, não é Ciclos. É Ciclos Ambiental. Tá bom. Ela fazia parte do grupo Rastec, e aí a Rastec vendeu a parte dela, agora ela pertence a Júlio Simões, tá? Que é a dona dos caminhões da Conlube, que faz o transbordo do lixo das estações de transferência para o aterro. Bom, pensei que você quisesse falar primeiro sobre o lixo, porque o que é o lixo e esse problema do pagamento, claro que tinha que pagar, claro. E, obviamente, que não há possibilidade da Ciclos deixar de prestar o serviço, porque senão vai acontecer o que aconteceu no sul da Itália, que a prefeitura ficou sem recolher o lixo 2, 3 semanas, e aí virou uma emergência ambiental, e aí o lixo começou a acumular nas casas, e não pagar e outro não cumprir, não vai acontecer nunca. Nem que vai haver uma intervenção de alguém, polícia, exército, não é possível. Porque se o lixo começar a acumular, a vida acaba. Então, a Ciclos vai ter que cumprir, a prefeitura vai ter que pagar. Entendeu? Isso é tipo uma briga que um fica ameaçando o outro. Entendeu? Quando der o primeiro soco, acaba a briga. Não tem como não tratar o lixo. Outra coisa, o Centro de Tratamento de Resíduos lá em Seropédica, ele nunca foi um aterro sanitário. Na verdade, um aterro sanitário não tem definição no Brasil. É uma ficção. Não há lei que define o que é um aterro sanitário. Tá? Então, estou dando essa notícia em 20ª mão. Eu venho falando isso há 20 anos, talvez 17 anos. No Brasil, não existe uma definição do que seja um aterro sanitário. Ponto. Então, na Europa e nos Estados Unidos, existe uma diretiva ambiental, na China, em todos os países, o que é um aterro sanitário. Então, Gramacho, que você falou que era o ex-aterro sanitário, já falei, não era sanitário, é um péssimo lixão. Seropédica é um lixão mais ou menos, tá certo? Por quê? Eu tenho um filminho para mostrar aqui, depois de 3 minutos, da própria Rede Globo, quando o aterro inaugurou, 2 anos depois, ele já inaugurou sem tratamento de chorume. É impossível um aterro não ter tratamento de chorume, então o tratamento inadequado, e ser chamado de sanitário. É impossível. Então, o Guerreiro, explica então um pouquinho o chorume. Vem cá, eu vou explicar, mas se as pessoas já não... Você falou de aterro sanitário. Então, uma expressão, aterro sanitário. Antes de explicar o que é o chorume, esse filmete explica tudo. É um filmete de 3 minutos, que é da Rede Globo, André Trigueiro, Carlos Mink, falando do aterro Seropédica. Isso explica tudo, o que é o chorume, para onde vai o chorume, vai multar, que a Conlube multou. Tudo isso é ficção. É ficção. Então, o problema é o seguinte, a prefeitura sempre pagará menos do que o aterro deveria receber, e o aterro sempre fará menos do que deveria fazer se recebesse. É uma tragédia, A sua função como vereador e tal seria botar a boca no trombone, mas não vai resolver, porque não há o dinheiro para pagar o justo. Esse é um problema muito mais grave do que você quer fiscalizar. Esse problema vem de anos, isso no Rio de Janeiro, agora imagine em outras cidades. Então é o seguinte, não adianta você botar a boca no trombone, que vai sempre chegar um aliado, dizer, não é bem assim, temos um e-mail que fiscaliza, não sei o quê. Eu vou a esses lugares, frequento as cooperativas de reciclagem, vejo a miséria que é muito pior do que você está falando. Mas, em vez de ficar falando de tragédias, que todo mundo sabe que existe, eu vim me propor falar sobre soluções. Entendeu? Porque perfeito. É falar sobre soluções. Tragédia, eu digo o seguinte, a tragédia começa na nossa lei. A Lei 12.305, Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, editada pelo governo Lula, relatada pelo... esqueci o nome do deputado, vou lembrar já. Ele atualmente é secretário
eu era secretário de energia não, em São Paulo, secretário de saneamento, alguma coisa em São Paulo, Arnaldo Jardim, deputado Arnaldo Jardim, engenheiro formado pela USP. Eu me reuni com ele na época, expliquei que essa lei era péssima. Toda a mídia acha a lei maravilhosa. Esta lei, ela diz que aterro sanitário é uma maravilha. E aí, não define o que é aterro sanitário. Então, qualquer coisa que seja longe da cidade, que seja escondido... Você conhece alguém que já visitou o aterro seropédico? Não. Ninguém conhece. Eu já passei Gramacho e conheço Seropédica. Um pouquinho melhor. Nada. Se você olhar na mídia, na época que foi feito, revistas, o melhor aterro da América Latina, maravilhoso, sensores, é tudo uma farsa, porque a prefeitura quer pagar pouco, né? Por isso terá um serviço ruim, né? E o que recebe vai dizer que ele faz um serviço bom. Mas, na prática, os dois têm razão. A prefeitura não tem dinheiro porque as pessoas não pagam a taxa de lixo. E o aterro não faz o mínimo, primeiro porque não tem uma definição do que ela tem que fazer. Procure na lei. Eu já estou há 10 anos procurando. E eu questionei o deputado Arnaldo Jardim, que diz que aterro sanitário é muito bom. Qual é a sua definição? Me diga o nome da lei. Não tem. É surreal. No Brasil, não tem uma definição. Não confunda com normas técnicas. Normas técnicas é como se faz o aterro. Agora, tem que ter tratamento de chorume, tem que ter tratamento de biogás, tem que monitorar o encerramento do aterro durante 30, 40 anos, tem que ter provisão para isso, tem que evitar orgânico no aterro. A Europa tem essa lei, é a diretiva que todos os países têm que seguir. Então, é uma tragédia. A solução para isso não tem. Não tem dinheiro, não tem como melhorar. Pagar em dia é o mínimo. Vai acabar pagando, acabar pagando. Quando você falou que a Conlub é responsável pela coleta, era responsável pela coleta e disposição final. Disposição final também. São duas coisas separadas. A coleta é pegar nas casas e levar para a estação de transferência, que aí os caminhões pequenos transferem o lixo de caminhões grandes e vai para o aterro para a disposição final. A Conlub deu a concessão para a Ciclo fazer esse serviço e paga ela, entendeu? Mas se ela não pagar os caminhões da coleta também, não vai ter coleta. Mas isso é o mesmo dono. Os donos do caminhão da coleta também é o dono do aterro. Então, não é uma situação tão grave, porque, bem ou mal, o dono está recebendo. Entendeu? Então, vamos apurar, porque se você quer entrar nessa área que é mais legal, gestão e tal, vamos apurar quem é o dono dos caminhões da coleta. É a Júlio Simões. É o mesmo dono do aterro. Ele está chiando. Mas quando você olhar o fluxo de caixa, é a mesma empresa. Então é bem possível que ele esteja recebendo pela coleta e por isso ele nunca vai encerrar a disposição final. Eu não estou preocupado com isso. Ele não vai encerrar. Tá certo? Se você quer entrar fundo, eu preferia nem falar muito, porque eu conheço, eu trabalho com a Ciclo. Não, olha só, o Guerreiro. Preferia não falar sobre porque esse quadro onde a dívida da prefeitura está chegando a 70 milhões é um quadro que preocupa. Porque chega um momento que você corre o risco da própria Ciclos, tá certo? Não ter mais. Eu estou explicando, não vai correr o risco. Ok. A tua avaliação é uma avaliação tua, mas politicamente você está diante de uma situação complicada. Senão você pode admitir que a prefeitura pode parar de pagar, como ela quiser, e a Ciclos vai arcar com isso de alguma maneira. Tá certo? Bom, mas tudo bem. Esse quadro está colocado hoje, eu acho que é um quadro complicado, né? Mas você acha que não é tão grave, porque tanto a Ciclos quanto a prefeitura têm interesse de empurrando isso com a barriga. Ok. Há um ano atrás houve esse impasse. Você lembra que os caminhões ficaram parados na Avenida Brasil? Os caminhões que deviam levar o lixo pararam na Avenida Brasil. Os caminhões que deviam levar o lixo da estação de transferência para o aterro. Engarrafou a Avenida Brasil. Rapidinho a prefeitura pagou. Não há como não pagar. Isso é uma queda de braço. E, obviamente, agora a prefeitura está sem dinheiro, está aproveitando.
Mas eu não estou preocupado com isso. Sempre houve esse atraso. Eles vão se acertar. Eles vão se acertar. E mesmo assim, não é um caso de investigação. É um caso de impossibilidade física de não levar o lixo para o aterro. Experimenta, deixa de levar 10 dias. Não tem nem como colocar lixo na estação de transbordo, que é a estação de transferência. Não tem como, vai começar a ter lixo no meio da rua, as pessoas não vão passar. Não tem como. É uma situação de queda de braço. Paga, não paga, a prefeitura vai acabar pagando. Então vamos deixar um pouquinho de lado agora o aterro lá de Seropédica. E eu vou comentar uma outra situação. Qual é a tua ideia sobre isso? Tá? Você pega o Rio, você tem uma empresa, uma economia mista, a Conlurb, que hoje, pelo que eu vi, tem em torno de 20 mil funcionários, mais ou menos 14 mil garis em torno disso, é o que apresenta, né? Que controla sozinho, não é isso? Toda a parte de limpeza, toda a parte de coleta, seja domiciliar, seja de rua, né? Quer dizer, entulho, está tudo concentrado. É ela que autoriza as empresas a fazerem a coleta dos lixos especial, não é isso? Quer dizer, está tudo concentrado, ou seja, é uma super empresa pelo tamanho, né? Pelo volume de interesse que isso gera, tal. Muito bem. Aí, nós estamos falando aqui de 6 milhões de carioca, mais ou menos, não é isso? São 6 milhões. Aí você vai para São Paulo, porra, é um modelo completamente diferente. Hoje, lá em São Paulo, eles separaram varrição de rua, limpeza, né? Que aí você tem nessa parte de varrição e limpeza duas empresas, aliás, perdão, 6 consórcios, que eles dividiram São Paulo em 6 áreas, e cada empresa dessa tem uma área e faz toda a parte, né, de varrição, de entulho, limpeza de bueiro, né, compostagem, e usa mais ou menos em torno de 11 mil funcionários e mais de 1.000 veículos. São 6 empresas concessionárias. Estou terminando, Guerreiro. Só para comparar os dois modelos, não é isso? E se você vai para a coleta de lixo são 2 empresas hoje atualmente em São Paulo, a EcoUrbis e a Loga, que dividiram a coleta de lixo em São Paulo, coleta domiciliar, né, coleta de rua, né, e para levar também para as estações de transbordo, com mais ou menos 3 mil pessoas trabalhando. Então, São Paulo, a gente fala em 12 milhões. Então, você tem uma super estatal aqui, concentrada, que tem 20 mil funcionários para atender 6 milhões, em princípio, que é a população do Rio. Em São Paulo, que é feito basicamente pela iniciativa privada, concessões, né? E que você tem mais ou menos uns 14 mil funcionários em São Paulo para atender quase 12 milhões da população de São Paulo. Aí você fica assim, pô, mas será que esse modelo do Rio, e todo mundo acha a Conlurb uma gracinha, essa Conlurb, será que não é a hora? A gente não vai ter que ter uma mudança, mesmo que seja gradual, desse modelo estatal concentrador aqui do Rio, imitando São Paulo? O que você acha disso? Olha, a Conlurb faz muito mais coisa do que tratar o lixo. Eu não estou defendendo a Conlurb, não. Eu não gosto nem desgosto da Conlurb. A Conlurb é uma empresa como outra qualquer, ela não tem um monopólio. Não, ela delega, na verdade, o município, a responsabilidade pelo lixo é do município. Não tem como eu dar responsabilidade para alguém e sair fora. Não tem como. A Conlurb permite outras empresas atuarem. Eu sei que o Rio de Janeiro é muito complicado, porque tem que limpar encosta, morro, tem alpinista trabalhando lá, é mais complicado. Agora, em relação a isso, talvez você esteja querendo procurar falhas de corrupção, de muita gente. Não é minha praia. O modelo de São Paulo é melhor do que o Rio. São Paulo não tem 12 milhões de habitantes, aquele que tem 8. O município de São Paulo deve ter uns 8 milhões. 12. Então, 12. A cidade de São Paulo tem 12 milhões. A grande São Paulo tem 20 milhões. Então, tá bom. Em relação ao número de funcionários, não vou falar sobre isso, porque não é a minha praia. Eu digo o seguinte, qualquer modelo é bom. Qualquer modelo é bom. Se ele funcionar bem.
Se você quiser... Eu tenho certas coisas que eu sei da Colup que eu prefiro não falar aqui, porque eu não posso provar, mas eu não... Claro que se você for... Lixo tem sempre esquema, sempre tem esquema. Porque o esquema vem 30, 40, 50 anos. Onde você der uma enxadada, vai sair uma minhoca. Não tem como, não tem como. Agora, você vai dizer o seguinte, o jeito que arca a responsabilidade de ter um aterro. Como a Rastec era sócia da Júlia Simões na Ciclos. A Rastec é uma empresa enorme. Ela tinha 20 mil toneladas. Ela saiu fora. Por que ela saiu fora? Estava perdendo dinheiro, claro. Ela vendeu a parte dela para a Júlia Simões, que é uma mega transportadora. O aterro aqui do Rio é pequenininho. Então, se você quiser cavar isso aí, eu não preciso dar opinião. Minha opinião é falar o seguinte, a nossa lei de resíduos está horrível, péssima, e do jeito que está, vai continuar péssima, não tem como você resolver. Você pode condenar o cara por corrupção, encontrar que pode enxugar a empresa. A nossa lei é péssima. A nossa lei é péssima. Ela diz o seguinte, faça o que você quiser com lixo e batize a disposição final de ótima. A lei fala isso. Se você está interessado em olhar microscopicamente para o problema, entendeu? Você tem o seu direito, eu acho, mas eu acho... O Guerreiro, não, olha só, eu entendo que essa não é a tua praia, mas veja bem, me chocou ver como duas cidades, as mais importantes do país, desenvolveram modelos de gestão, de limpeza, coleta domiciliar, coleta, absolutamente distintos, entendeu? É isso que me chamou a atenção. Eu estou contigo. Tanto um modelo quanto o outro pode funcionar. É evidente, se funcionar bem, mas me chamou a atenção a diferença em relação ao modelo. Ou seja, em São Paulo é maciçamente a concessão privada. Quanto a prefeitura gasta por tonelada? Então, me pergunta, você pode descobrir quanto é o custo por tonelada totalmente de lixo. Acabou, só isso. Se for muito dispa, aí você tem que questionar isso. A prefeitura tem que dizer o seguinte, eu gasto 50 bilhões por ano com tratamento do lixo. Quantas toneladas são em São Paulo? São os 15 mil por dia. No Rio são 10. Então, são 15 mil em São Paulo, 10 aqui. O que importa é a tonelada, não é o número de habitantes. Tá? Porque tem indústria, tem outras coisas. Então é o seguinte, qual é o custo? O custo tonelada deve ser semelhante. Entendeu? Deve ser semelhante. Então, São Paulo talvez gaste mais, São Paulo tem soluções um pouco mais sofisticadas, tem separação mecanizada, entendeu? O importante é o custo por tonelada. Esse é o parâmetro que você tem que pesquisar. Quanto a prefeitura gasta? No Rio são 9 mil toneladas dia, em São Paulo são 15 mais ou menos. Aí tem que ver o custo por tonelada tá. Só isso. Então, aí você vai comparar o parâmetro, né? O parâmetro de gestão. Qual é a sua massa corporal? O seu índice de massa corporal. Não adianta de ficar... Mas eu tenho 1,90 m e peso 70 quilos. Você é um sujeito super musculoso. Tem um índice lá, esse índice massa corporal, mas tem que olhar. Em vez de olhar para o modelo de gestão, olha o seguinte, quanto custa por tonelada? É isso que eu Perfeito. Esse é o critério. Esse é o critério. Perfeito. Agora, aviso logo, o custo por tonelada na Europa é 10 vezes maior que aqui. Então, por mais que se gaste aqui, o custo por tonelada é mínimo, comparando com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão. Portanto, o problema é o mesmo. O lixo americano é igual o lixo europeu, igual o lixo brasileiro. Se lá eles cobram 10 vezes mais do que aqui para resolver, a nossa solução será sempre ruim. Na China, eles encontraram a forma. Eu trabalhei para a China até pouco tempo, conheço a China, sei o que eles fazem lá, não gosto, fiquei... Eles fazem uma boa gestão de lixo lá, mas não gosto da maneira como eles tratam os contratos e tal, mas não é hora de falar sobre isso. Mas eles fizeram uma gestão para a China. Nós aqui fizemos... Agora você fala em gestão. A nossa gestão é subordinada à nossa lei. Tudo está na lei, Ricardo. A lei 12.305 é a origem de todos os males.
porque a lei é péssima. E ao seguir a lei, você chega nessas inconformidades. É lógico que você tem que fazer alguma coisa melhor do que é. Mas se a nossa lei diz que a coisa ruim é ótima, qualquer coisa que você tem para melhorar, não vai melhorar. Em São Paulo, vamos lá, eu conheço os aterros de São Paulo. Não são sanitários. O aterro de Caieiras recebe 10 mil toneladas a dia, tem uma geração de energia lá com biogás, mas joga o chorume dela para a Sabesp. Troca. A Sabesp manda o lodo do esgoto, bota no aterro para produzir biogás, mas causando um impacto enorme. E não tem tratamento de chorume. Ou pelo menos não tinha até algum tempo atrás. Entendeu? Então, não tem uma cidade que faz nada direito, porque a lei permite. A lei não obriga. Como é que você vai exigir que tenha tratamento de chorume e a lei não obriga? E acabou, licença ambiental obriga. Obriga. Quem dá licença ambiental? É o órgão fiscalizador. Eles vão lá medir. Você conhece algum órgão fiscalizador que foi lá, pegou a amostra do chorume tratado e falou, esse chorume está fora do padrão? Não tem padrão. É muito pior do que você está falando. Então é o seguinte, nós estamos num avião de chumbo e você está preocupado com se está usando combustível biodegradável ou não. O nosso avião é de chumbo, ele não vai decolar. Entendeu? Mas tem uma esperança de decolar. Tem uma esperança então, modelo que está aí. Tá bom, entendeu? Então vamos lá. Já conversei com você e eu sei que você acha que esses aterros sanitários estão longe de ser a melhor solução e você acha que o Brasil tinha que partir, como os países de primeiro mundo, para as usinas, não é isso? Não, olha só. Não, então explica, saindo do aterro. O aterro que a gente tem hoje, você diz que esse quadro, a lei não ajuda, né? Mas é uma solução aparentemente mais barata, porque é o que está aí. Está em São Paulo, está no Rio, onde tem aterro. Não é isso? Não é aparentemente mais barato. Não é aparentemente mais barato. É o seguinte, atualmente não tem uma solução instantânea para acabar com os aterros. Não tem. O que nós precisamos fazer é dialogar com os aterros e mostrar para eles que eles podem continuar ganhando dinheiro, que tem que ganhar dinheiro, e fazer uma solução melhor. Eu trabalhei com a Ciclos até 2 meses atrás, antes da pandemia, então, e falo para eles isso. E falo, olha, eu não quero acabar o seguinte, mas eles também não podem fazer mais com modelos que eles, com o modelo atual. Entendeu? E a prefeitura também está louca para manter o modelo atual, porque é o mais barato. Ora, se o serviço é ruim, mas ela consegue esconder o lixo, ela vai pagar, vai acabar pagando, vai ter que pagar, mas se você está preocupado com o meio ambiente, o outro está, não, porque os índios na Amazônia estão queimando. Eu acho que o Ricardo Salles tem razão. O nosso problema está aqui. Eu estou vendo o lixo nos rios e do lado da Vila Olímpica ali flutuando. Eu não estou vendo fogo na Amazônia. Se eu estivesse na Amazônia, eu estou preocupado com o nosso rio, no Rio de Janeiro. Esgoto, então, nem pensar. Sim, então onde entra a usina? Como é que é isso aí, então? Eu tenho que chegar num ponto que a gente consiga partir para a usina. Né? Primeira coisa, a usina é mais cara do que o aterro. A usina é mais cara que o aterro. Mas o aterro em si só já tem um custo de área. Você imagina o seguinte, o aterro de Gramacho, na beira da Baía de Guanabara, num manguezal que era lindíssimo. É mais ou menos do tamanho da Lagoa Rodrigo de Freitas. Mais ou menos, um pouquinho menor. Esse era o que existia. É o que acabaram, o Gramacho, o que acabaram. Mas o novo é igual, que a quantidade de lixo é mesmo. Vai chegar lá. É uma Lagoa Rodrigo Freitas com 50 metros de altura de lixo. Você consegue conceber isso? A Lagoa de Freitas com 50 metros de altura de lixo, emanando gases inflamáveis. É uma loucura. Não. O dia que você for lá, o dia que eu fui lá, tinha gente que tinha um tubulão que saía metano, que é gás natural, ele acende o tubulão, queima e cozinha um frango podre que ele pegou no aterro para comer. Não é uma loucura, é um inferno de Dante, você lembra?
aquelas figuras de enfermidade, é aquilo. Aí, seropédica não tem isso. Seropédica acabou. A diferença de seropédica e gramática é que eles têm alguma coleta do chorume. O que é o chorume? O chorume, quando você bota o seu lixo e deixa ele assim, 3, 4 dias, casca de banana, comida, o lixo tem muita água. Forma um caldo embaixo. Forma um caldo. Se você separa o lixo orgânico, esse caldo ainda é uma coisa melhor. Se você mistura com fralda usada e tal, e o termômetro, o mercúrio que quebrou, o antibiótico que você jogou fora, o remédio, talvez você não faça isso, o chorume é um líquido que contém tudo isso. Contém metal pesado, contém resíduo de fralda, contém antibiótico, pode conter substâncias químicas, solventes, detergente, shampoo. O chorume é isto. Quando chove, o chorume entra no aterro, imagina um aterro, uma lagoa de Freitas, onde você não cobre, você cobre com terra. A água entra, né, vai arrastando todo esse material que está no lixo e qualquer coisa, até fonte radioativa, que nem aparece no lixo, entendeu? Então você chega no final, aquilo é um caldo terrivelmente poluente que precisa ser coletado através de bombeamento numa piscina preta, mal cheirosa, e aquilo tem que ser purificado, transformar aquilo em água de reuso que possa ser ejetada nos rios. Você acha possível fazer isto com 50, 60 reais a tonelada? Que eles pagam? É impossível, que inclui o transporte. É impossível. É impossível. Então é o seguinte, a gente faz o que é possível. A mesma coisa, uma consulta no SUS recebe, sei lá, R$ 4, R$ 5. É impossível dar um atendimento. Então, nós estamos falando de um problema quando a solução ela tem que melhorar a longo prazo. Então, a gente tem que começar tratando melhor uma parte do lixo. A Ciclus estava tentando fazer isso. A Ciclus está com um projeto já licenciado para fazer uma geração de energia com resíduo sólido lá no Caju. Lá recebe 3 mil toneladas, ela quer fazer uma usina. Esse projeto, peraí, deixa eu te entender. Esse projeto da Ciclus é fazer no Caju uma usina para queimar o lixo, gerar energia e vender essa energia.